gente, como é divertido, canal do YouTube. Hoje é dia de dica de leitura e nós vamos falar do livro Arte Contemporânea Brasileira, do Ferreira Goulart. Então vocês podem estar notando que eu não estou aqui mostrando um livro, né, do jeito que eu sempre mostro. É porque, na verdade, eu li este livro no Kindle, mas eu recomendo que vocês comprem a versão em papel, a versão físico, e eu já vou dizer o porquê. Então, o Ferreira Goulart era um crítico de arte, um poeta, um ensaísta. Eu acho que ele até fez algumas obras de arte, ele mesmo, né, como artista. E então esse livro reúne vários textos de crítica de arte dele. Ou seja, eu vi até gente comentando lá na página da Amazon, onde as pessoas que compraram o produto podem comentar. Ah, eu esperava que fosse um compilado geral, assim, sobre a arte contemporânea brasileira. Não é essa a proposta do livro. A proposta é fazer um compilado desses textos de crítica de arte publicados depois do exílio do autor fora do país, na época da ditadura. Exílio, óbvio que tem que ser fora do país, né? Enfim, deixa pra lá. Então, são textos a partir de 77, quando ele voltou ao Brasil e continuou o trabalho de crítico dele aqui no Brasil. E foram textos publicados na revista Veja e na revista Isto É. Eu acredito que seja interessante essa ideia de compilado desses textos, porque são textos de bem antes da era da internet, né? Eu não sei se tem esses textos no site das revistas, eu acredito que não, porque eu já procurei algumas coisas dele e eu não caí em textos desse tipo. Então, é uma maneira de ter acesso a esses textos que não necessariamente vão estar em outros lugares. Então, como são textos de crítica de arte, ele está indo lá e criticando uma exposição. Então, são todos os textos, acredito que todos ou quase todos, sobre alguma exposição específica. Então a gente tem aqui, por exemplo, imagens da crise de Luiz Afonso e temos aí um textos curtos de 1 a 3 páginas no máximo. E a minha única crítica a este livro, algo que, na verdade não é exatamente uma crítica, né, mas um negócio que faltou pra mim como leitor, foi que não está escrito necessariamente não está escrito a qual exposição se refere. Em alguns textos ele até fala a exposição que o fulano fez em tal museu ou em tal lugar, mas a maior parte dos textos não tem como a gente saber de qual exposição ele está falando e qual data foi escrito esse texto. Então eu fiquei um pouco perdida nesse sentido, que eu gostaria de saber, né, de qual exposição que ele está falando naquele texto. Até porque tem alguns textos, tem alguns artistas que aparecem 2 vezes. Então que ele fala de 2 exposições diferentes do artista, ele não fala a mesma coisa, né? São exposições diferentes, são trabalhos diferentes sendo apresentados, então eu gostaria de saber qual é qual, né? Qual exposição é qual. Mas do resto eu gostei bastante do livro, porque você vai lendo tipo, bem de boa, bem devagarzinho. Eu fui lendo assim para tentar absorver o máximo de informação. Eu lia uns 5, 6 capítulos por dia. E a minha ideia foi realmente conhecer mais sobre a arte brasileira. Porque como eu estudei fora do país, na França, né? Na França, na Faculdade de História da Arte, não se fala de arte brasileira. Então eu quis meio que suprir essa minha lacuna aí e aprender mais sobre arte contemporânea brasileira. E eu descobri vários artistas que eu não conhecia e alguns eu gostei muito, então foi bem legal. Agora, a gente tem que tomar cuidado com esse título Arte Contemporânea Brasileira, porque não é contemporânea no sentido que a gente fala. Então, igual eu falei naquele vídeo, a diferença entre arte moderna e contemporânea, que quem não assistiu vou deixar o link aqui. Então, que a arte contemporânea é a partir dos anos 60. Nesse caso, não é essa a arte contemporânea. É a arte contemporânea no sentido de contemporânea a ele, né? Contemporânea ao Ferreira Goulart. Então, a arte do tempo dele. Então, como ele morreu em 2016, ele já era bastante idoso, né? Então, a arte contemporânea da qual ele fala abrange também o modernismo no Brasil. Então tem vários artistas modernistas, tipo Tarsila do Amaral, que aparece aqui nesse livro. Então aí, arte moderna e contemporânea brasileira. E como os textos, eu não sei até que período exatamente vão esses textos. Tá escrito na introdução que é a partir de 77, mas eu não sei até quando vão. Mas vários artistas que são muito famosos hoje,
no Brasil, tipo Adriana Varejão, Vicky Muniz, Beatriz Milhazes, ele não fala sobre, porque naquela época, eu acredito, né, que ele escreveu os textos, esses artistas ainda não eram importantes como eles são hoje. Então, você não espere ter esses artistas um pouco mais recentes, que eles não vão estar aqui neste livro. Então tem artistas que já estão mortos, mas tem vários artistas que estão vivos ainda. Eles tem vários que são bem velhinhos, mas estão vivos ainda. Então por que eu vou falar pra vocês comprarem um livro físico? O que rola? Então esse tipo de livro, ele tem imagens, né, ilustrações das obras dos artistas, mas não tá assim, o capítulo sobre aquele artista e já depois a obra. Eu acredito que deva ser um papel diferente, então tem vários capítulos sobre vários artistas diferentes, e daí um bolinho de folhas com imagens de obras coloridas, acredito. Então, o que acontece? Para você navegar, né, ir de uma parte para outra do livro, não é muito... No livro digital eu acho um pouco incômodo, porque o livro físico você pega e folheia ele, aí já acha a imagem e tal. Então, eu acho que seria mais legal você tá ali lendo, esse artista aqui não conheço, vamos ver se tem obra dele aqui, vamos. Então você vai lá, procura a parte das imagens e vê, né, acho mais fácil pra você ir de um lugar pro outro. E aqui no livro digital eu não achei isso tão prático, então eu recomendo vocês comprarem o livro físico. Se você, sei lá, já tem aí o e-book ou quer comprar porque é mais barato, realmente bem mais barato, o que eu fiz foi ir procurando no celular, no Google, nome do artista, Google Imagens. O que também pode ser interessante, porque você tem a imagem de várias obras daquele artista, né? Então você pode ter uma noção melhor de um apanhado, né? De um geral do trabalho daquele artista. Sobre a dificuldade da leitura, apesar de eu falar aqui sempre no canal que texto de crítico de arte é difícil, que crítico de arte tem umas ideias meio abstratas demais, eu não achei que são textos difíceis de ler, até porque eles são curtos, né? Se você estiver achando muito difícil, você lê um por vez, pra conseguir realmente absorver ali o que ele tá falando. Às vezes ele fala umas ideias meio abstratas, que quem não tá acostumado vai ficar meio... oi, né? E algumas palavras, termos específicos, falam de movimentos e tal, que talvez quem não tá acostumado também fique um pouco desorientado, mas nada que uma pesquisa no Google não resolva. Então é um livro que, mesmo se você não é entendido, dá pra ler. Não é tipo o mais fácil, mas dá pra ler tranquilo. E nesses textos, então, ele fala das obras, né, que estavam, né, na exposição que ele viu naquela época. E é bem interessante, porque ele analisa o estilo, analisa a técnica, fala um pouco da evolução do artista. Antes o artista fazia isso, hoje ele está fazendo mais aquilo. Então são textos bem interessantes para você ter uma noção do trabalho daqueles artistas. Para mim, o mais interessante foi me aprofundar nessa história de arte brasileira e conhecer artistas que eu não tinha nem ideia que existiam. Então, eu recomendo como leitura aí para quem quiser se inteirar mais desse assunto, até porque não tem muitos livros sobre arte brasileira. Poderiam haver mais, né? Tem alguns, mas poderia ter mais. Então, quem quiser se aprofundar nesse assunto, é uma leitura muito válida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem quiser comprar este livro, eu vou deixar um link aqui na descrição da Amazon, então você clica lá e você comprando qualquer produto através desse link, você ajuda a manter este canal e não paga nada mais por isso. A Aline agradece. Então é isso, beijinhos e até a próxima!